Está começando mais um Wall Street Cast aqui direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Bruno Corano, obrigado pela audiência e pelo carinho de sempre. Se você ainda não segue o canal, agora é a hora, não esqueça de deixar o seu like. E hoje eu recebo um casal muito especial que veio diretamente da Flórida para bater esse papo comigo. Eles são, embora advogados de formação, eles se tornaram especialistas em seguro, mas não é um seguro qualquer, é um seguro muito mais complexo, que é uma mistura de hedge com seguro de vida, logicamente, mas com vantagens extras. Enfim, vocês vão acompanhar isso. Eles são advogados, empresários e fundadores da LAP Finances. Referência para brasileiros imigrantes, esse casal é pai de 3 filhos, Maria Eduarda, Bernardo e Gabriela. Consultores e mentores financeiros. Sejam muito bem-vindos, Fernanda e Guilherme Lapp. Obrigada, uma honra participar desse podcast, estar aqui com você, Bruno, que tem aí levantado vários assuntos no podcast que tem nos inspirado e acho que para todos que acompanham o canal. Vocês vieram de Porto Alegre? Não, Curitiba. Eu sou gaúcha, o Guilherme é de Joinville e nos conhecemos na faculdade de Direito, ambos estudando, e daí casamos e estamos juntos até hoje. Constituímos família, empreendemos no Brasil e aqui, né? E por que vocês decidiram vir para cá? Nós recebemos uma palavra de Deus que nos inspirou a querer fazer esse movimento, se realmente era real, e a nossa filha sempre tinha em todos os vision boards da vida dela, era assim, vou fazer high school nos Estados Unidos. Eles já estudavam numa escola americana e sempre, em cada final de ano para início de ano, é meu último ano porque eu vou estudar nos Estados Unidos, eu vou estudar nos Estados Unidos. E a nossa pretensão era, sim, que ela viesse e que a gente pudesse ter esse tempo nos Estados Unidos, mas era 2025. Mas o Covid, eu acho que como para todos, né, acabou acelerando esse processo. Exatamente. A gente chegou dia 3 de dezembro de 2021. E até então vocês advogavam no Brasil? Eu advogava, o Guilherme não. Eu mais empresário e a Fernanda com escritório jurídico. Eu com escritório. Fernanda... Em alguma área específica? Sempre na área de crime financeiro. Ah, é? Interessante. Às vezes até as coisas mais simples que a gente acha que não acaba sendo. Por exemplo, no meio empresarial, quando tem o imposto de renda, o que você recebe em cash não declara. Caixa 2. Mas nem sempre no Brasil a gente vê assim, né? Então, eu fazia toda essa parte de estruturação, prevenção e o pós, né? Porque às vezes não dá para prevenir o que já está feito. Daí você tem que defender. E aqui nos Estados Unidos, acabou que eu hoje tenho uma ferramenta para blindar isso. Eu tenho uma grande amiga que é juíza em Curitiba, mas ela não é da área criminal. Não é criminal. E aí você empreendia com o quê, Guilherme? Eu abri uma empresa de locação de máquinas para café, onde a gente atendia hotéis, bares, restaurantes, padaria, cafeterias. Meu avô, em 1920, fazenda de café, aí a família, a cafeicultura, aí resolvemos importar a máquina da Itália, e isso operava Curitiba, Joinville, Ponta Grossa, Blumenau, e comecei a atender as grandes indústrias na área de facility, né, a parte dos funcionários das indústrias, onde pegou hospitais, faculdades e grandes indústrias. E nós tínhamos uma área muito abrangente na nossa região, chegamos a ter umas 2.000 máquinas, negociamos com um fundo e acabamos... Nossa história, eu saí do operacional porque peguei Covid, passei muito mal, em um estágio de quase morte, e desenganado 24 horas pelos médicos. Entrei no hospital com os 2 pulmões 90% tomado e tinha cadeira de rodas. Cadeira de roda, poucas horas de vida, uma história muito triste. É um dos motivos também que a gente entende por que das pessoas terem um benefício em vida aqui nos Estados Unidos. Porque se naquela fase da nossa vida
eu soubesse que teria um produto que eu poderia me resguardar de tudo que tinha, com certeza os meus dias de hospital para casa, casa para hospital, teriam sido muito diferentes, porque é óbvio que você não tem como você não pensar o que vai acontecer comigo. E por muitas vezes eu voltei daquela 1 hora do hospital pensando, o que vai acontecer comigo? O que eu tenho que saber? O que eu tenho que fazer? E às vezes você não tem respostas para isso. E aí foi ali, logo depois que a gente passou por todo esse processo, né, que a gente deu a volta por cima, né, porque ele está aqui, tá bem. A gente entendeu que se você não se planeja para algo que aconteça, venha acontecer na tua vida, alguém planeja por você e alguém faz. O brasileiro não gosta de falar de morte, né? Não. Parece que é um tabu, Tem né? uma trava. E a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, né? Exatamente. Todo mundo, eu sempre falo assim, não tem como você fugir disso. É a única certeza da vida que você tem que existe uma senha. Você não sabe a ordem dela, mas tem uma senha. Você vai ser chamado. Mas ninguém gosta de falar, porque acha que se você estiver hoje planejando, por exemplo, o teu futuro, né, o que você tem, o que você não quer mexer, o que você quer deixar, ou enfim, aqui chama will, né? Se você quer deixar um will para alguém, enfim, testamento, o testamento, uma trust, enfim, o que você quiser fazer, acha que você ali já está planejando a morte. Mas não entende que se você faz algo certo e pensado com tempo hoje, com calma, sem estar te acontecendo nada, é o que você está planejando de mais racional. Agora, com dor, né, ou numa situação que nem eu estava ali, vulnerável, vamos supor que realmente tivesse acontecido algo terrível. E eu não soubesse, né, muitas das finanças de tudo, que eu, com certeza ali eu vi que eu não sabia muitas coisas que o Guilherme fazia, e tinha. Oferece alguém, te dou 10 mil por esse... leva. A emoção faz com que você tome decisões impensadas. E é por isso que eu sempre falo que, principalmente para as mulheres, que às vezes a mulher ela é uma esposa muito rica, vive muito bem e depois vira uma viúva pobre. Porque ela não sabe administrar o que ela tem e muito menos ela não tinha noção de tudo que ela poderia ter. Nesse momento você ainda estava no negócio do café ou já tinha saído? Tá. Eu estava no negócio do café. Foi posterior à minha saída do hospital que você decidiu sair. Eu decidi sair. 17 para 18 anos de empresa e toda ela estruturada, e aí nós resolvemos... Ele ficou 3 dias off depois que ele se recuperou, ele demorou mais ou menos uns 9 meses para voltar ao normal, entre aspas, a um normal bem lento. 4 meses foi muito desafiador. 4 meses muito difícil. Por quê? Como assim? Respiração. O pulmão não voltava. O pulmão demorou para regenerar e você não conseguia caminhar. Aí, claro. Alimentação. A Fernanda até brincava. Não conseguia poucos passos, falta muito ar. Simples fato de você levantar uma mão, você não tem noção da quantidade de ar que exige. Eu não tinha essa ideia. Para você subir uma escada da tua casa, enfim. E daí ele ficou 3 dias afastado, ele falou, eu preciso ficar 3 dias sem pensar e para pensar e ficar sem ninguém. Daí ele ficou afastado e quando ele voltou, ele falou, vou tomar as grandes decisões da minha vida, vou vender a empresa e realizar meus sonhos. Daí ele realizou vários sonhos que ele queria a toque de caixa. E logo depois a gente decidiu emigrar, né, para os Estados Unidos. Esse foi um dos principais motivos. Mas voltando ao nosso assunto principal, eu vejo como, quando a Fernanda fala, alguém pensa por você, o que é isso? Dentro do mercado financeiro, muitas vezes a viúva, ela acaba torrando casa, apartamento, ou muitas vezes liquidando ações no momento que não era para fazer, mas ela precisa de criação de recurso líquido imediato para muitas vezes um inventário, para muitas vezes pagar impostos sobre sucessão, porque lá atrás não preparou essa parte. E a apólice de seguro, onde a gente fala alavancagem financeira através de uma apólice de seguro, ela vem para manter a renda da família num momento de dor, para que ela possa planejar com calma. Não entrando nesse calor da emoção de uma morte, de uma dor. Então, quando os nossos clientes fazem esse planejamento em vida, você consegue planejar os teus beneficiários
onde ele consegue manter muitas vezes a faculdade de um filho, a educação, onde ele consegue, através de benefícios fiscais e tributários, fazer a sucessão em vida para que muitas vezes não gere brigas, onde, porque esse apartamento é meu, essa casa é minha, essa empresa, e aí quem é o gerador de riqueza, muitas vezes, ou o homem, ou a mulher, ou o casal, acaba fazendo com que ele planeje essa sucessão livre de impostos para os filhos, para a esposa, enfim, para toda a família. E quanto maiores as riquezas, né, maiores as fortunas, né, os family offices hoje eles já estão muito bem familiarizados com o seguro, mas eles às vezes não têm informações necessárias a mais do seguro, que é isso, né, a nossa função, educar e ensinar a todos, mas principalmente families office, a gente faz muita reunião com families office, para que eles entendam que a ferramenta do seguro é a receita líquida imediata. É óbvio que você vai ter vários bens na holding, você pode ter milhões de outras sociedades, pares de sociedades, mas até isso ser dissolvido, mexido, migrado, desbloqueado, o seguro vem para trazer aquele recurso líquido em 20 dias, principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Falando de Estados Unidos, porque no Brasil não se tem essa cultura, né? Mas até então vocês não trabalhavam com isso, eu digo, antes de chegarem aqui. Não com seguro, não. Não, nós aprendemos aqui, com os americanos essas estratégias dentro desse mundo financeiro da linha do seguro. E aí vocês mergulharam nessa operação? Tiramos a licença, né? Você precisa ser licenciado aqui, tiramos a licença. A licença quem emite é a FINRA? É a GDPR. Essa é a instituição? Eu de seguro eu não entendo muito. GDPR, 214 é a nossa licença. Então a gente tira a licença, você abre a empresa, você estuda, até porque a gente não tem como a gente saber tudo, mas a gente quer saber o máximo possível para atender o número de clientes que a gente atinge e principalmente, talvez pelo nosso background ou pela nossa, né, vida, a gente foi agraciado em atender grandes fortunas. Então a gente atende pessoas com poder aquisitivo muito alto aqui nos Estados Unidos e no Brasil, porque pessoas que moram no Brasil também podem fazer essa apólice. Mas tem algumas regras, né, que precisam ser cumpridas. Mas para quem mora nos Estados Unidos, grandes fortunas às vezes não sabem. Não sabem que pode ter, não sabem que o brasileiro pode ser acessível para ele. Então, pela desinformação é que eles não têm, mas não pela falta de recurso. Vou te dar um caso real. Vendi uma empresa no Brasil, eu não, né? Um cliente. Vendi uma empresa no Brasil, dolarizei meu patrimônio, coloquei um pouco em Caimã e esse recurso ele é intocável, porque se caso acontecer algo, minha família ela tem esse recurso. E lá em Caimã, porque é livre de impostos. Mas por que você, dentro desse recurso, colocar uma apólice de seguro de vida para que você possa alavancar a sucessão utilizando também um benefício livre de impostos? Quando eu falo alavancar, por que eu alavanco? Porque você compra uma apólice, eu posso comprar ela de um aporte único ou anual, dependendo do fluxo de caixa, e muitas vezes, dependendo da idade da pessoa, eu consigo alavancar esse patrimônio. Exemplo, eu coloco lá 1 milhão, uma apólice de 8 milhões, 2 milhões, dependendo da idade da pessoa, ela vai para 10 milhões. Tudo depende dessa relação idade e saúde da pessoa. Muitas vezes, temos muitos clientes que, às vezes, querem fazer, mas não têm saúde. Então, é um produto inversamente proporcional, como a Fernanda fala. Você precisa fazer quando você não precisa. E quando você precisar, não adianta mais. Quanto mais jovem você faz, mais e maior fica essa alavancagem. Então acaba que quando a gente fala de alavancagem, muitas vezes o objetivo do cliente é comprar um apartamento para ele ter um rendimento de um aluguel. Muitas pessoas pensam assim, eu quero viver de renda. Mas esse viver de renda
ela não entende de nada do resto financeiro. Ela quer viver de renda. Às vezes, dependendo do planejamento, você tem como viver através de uma pólice de seguro, que vai te alavancar, como o Guilherme falou, alguns números a mais, que te dariam mais do que um apartamento se você fosse deixar para um filho, por exemplo, como herança. Tá, mas vamos para as bases, porque como não é um produto comum, acho que quem ouvir ou assistir vai falar, nossa, não estou entendendo nada. Estou entendendo nada. Ótimo, Vamos lá. O seguro de vida normal, eu morro ou fico inválido, eu recebo um dinheiro. E, logicamente, eu posso, em geral, você paga por mês no Brasil, né? Perfeito. E, logicamente, está correlacionado ao quanto você vai receber, que o pessoal no Brasil chama de prêmio. Não, prêmio é quanto você paga. Isso. Ou seja, está associado a quanto você vai receber e quanto você contribui, sua idade, etc. Então, logicamente, um cara que faz um seguro de R$1 milhão com 20 anos, ele provavelmente vai pagar, estou falando aqui, chutando qualquer besteira, R$500 por mês. E se ele tivesse 50 anos, não ia mais custar R$500 por mês. Né? Tempo e dinheiro, é a proporção. Então, esse é o seguro normal. E ele morreu, ele recebe, ele parou de pagar, acabou, assim, não tem mais a cobertura, mas também não tem nada a receber. Em geral, esse é o produto comum, né? O de prateleira. Eu estou pagando, igual o seguro saúde, eu estou pagando, você usa. Se parou de pagar, você não tem mais direito a nada. Não importa se você pagou 30 anos, no 31º ano, se você parou de pagar, você não tem mais nada. Os produtos que você vende são completamente diferentes. Exatamente. Por quê? Ele é um produto que a gente chama, o nome do produto chama IUL, Index Universal Life. Ela indexa na SP500 como forma de remuneração. Onde nós estamos, inclusive, né? Nas 500 maiores empresas, né, dos Estados Unidos, que muitas vezes é regulado aqui, né? Elas são tradeadas, né? Na Nasdaq ou na New York Stock exato. Exchange. Por isso que é muito peculiar estar aqui, né? Porque ela entra na tua especialidade. Né? Mas como forma de remuneração, dentro do nosso planejamento, você paga por 12, 14, 15 anos, dependendo, ou um aporte único. E esse ganho de capital pela SP500 faz com que a pólice se torne vitalícia. Esse é um grande diferencial. Então, assim, só para a gente fazer uma simulação, eu pago $50 mil ou $100 mil por ano, por 10 anos ou 12 anos. Isso. Perfeito. Aí chega uma hora, ok, passaram os 12 anos, não morri ainda, eu posso já ter morrido, né? Pode, mas ela se retroalimenta. Aí eu não preciso mais pagar. Esse ganho de capital, de acordo com os juros compostos da SP500, faz com que mantenha a tua pólice ativa. E mais, esse é um produto que não tem no Brasil. Por quê? Porque todo o recurso que eu aportei, eu consigo fazer um colateral em forma de garantia do recurso que eu tenho dentro da minha pólice. E essa pólice, a gente também cria uma Tax Shelter Account, que é um cofre dentro da seguradora, porque eu consigo blindar o meu patrimônio cash. Eu costumo usar esse exemplo como... Quando eu quero blindar uma sociedade, aqui nos Estados Unidos, eu faço uma offshore. Quando eu quero blindar imóveis, carros, eu faço uma trust. Quando eu quero blindar o meu patrimônio cash, proteger meu patrimônio cash, a gente abre essa Tax Shelter Account dentro de uma pólice de seguro, onde, por ter esse guarda-chuva da minha pólice de seguro, todo o ganho de capital que eu tenho dentro da SP500, ela fica livre de impostos. Essa é uma lei de 1970, onde ele gera esse benefício fiscal desse ganho de capital. Então, quando eu falo alavancagem, pensando na sucessão, além de que eu também consigo me alavancar, porque quando eu aporto esse recurso no Brasil, para eu acessar esse recurso, eu tenho que encerrar a pólice. E aqui nos Estados Unidos, eu consigo fazer um colateral desse recurso que está lá. Então, essa é uma coluna que ela não interfere tanto no meu valor acumulado quanto na minha pólice.
Faz sentido? Não, faz sentido, mas isso aí sem gráfico para explicar, não, eu tô até... Assim, meus parabéns, porque não é fácil. Aí a gente faz a gente desenha, pega o iPad para desenhar, abre tela, né, para a gente ver as telas que a gente já tem feitas. A gente faz muitas reuniões, não é em uma reunião que a gente faz algo e a gente sempre tem uma frase que a gente não é um prego que a gente sai martelando. Somos igual ao médico. É igual ao médico, igual ao advogado, porque a gente é advogado. A gente precisa entender os objetivos, entender o que cada um quer, porque quando chega uma fase da vida, tem uma família que quer morar em Orlando, mas tem uma família que quer morar em Nova York, então tudo depende do sonho e do objetivo. Porque cada sonho, cada objetivo vai ser concluído com um bom planejamento. Porque, além da alavancagem, que é o que o Guilherme falou, né, sobre você usar o recurso, sobre você estar com o dinheiro lá, se caso venha acontecer uma doença grave, que era o que nós estávamos falando até antes, você saca parte da tua pólice para se cuidar. Então, acho que isso é o show aqui nos Estados Unidos, porque muitas famílias, toda hora a gente vê em grupos aqui o GoFundMe, né? Ajuda essa família porque está passando por um problema, o marido deixou de trabalhar, a mulher aconteceu alguma coisa, um acidente, e vai ficar, 6 meses em casa acamado. Quem paga as contas? O seguro privado existe nos Estados Unidos exatamente para isso, para que não venha suportar, o Estado venha ter suportar você, porque quem vai suportar? E todas essas características que você descreveu não fazem parte do seguro normal, né? Não. Pelo menos não é o que eu estou familiarizado. Aqui nos Estados Unidos tem 737 seguradoras. 8 delas são especialistas em benefício em vida. E nós somos agentes de seguro e trabalhamos com 8 seguradoras. Então, nós buscamos a melhor de acordo com o perfil de cada família. E essas 8 são grandes seguradoras, são nomes que as pessoas estão acostumadas 175 anos, geralmente, de mercado. Pagaram o Titanic. Essa é uma história bem legal. Quando o Titanic afundou, a seguradora ela tinha 8 pessoas dentro do Titanic. Mas ela é tão antiga que quando ela afundou, o Titanic afundou e ela apagou, ela já tinha 60 anos. Porque o Titanic afundou há 113 anos atrás. E qual seguradora é essa? Uma das seguradoras que nós trabalhamos é a National Life Group. Para famílias que moram no Brasil, nós trabalhamos com a Panamérica. A Panamérica é uma seguradora de 113 anos, com operação matriz aqui nos Estados Unidos, e ela está em 28 países. Então, ela aceita imposto de renda em português, laudo médico em português, ela tem essa operação. Aceita que você não more nos Estados Unidos, não tem o I-94 aqui, porque a verificação que as seguradoras fazem é se o teu I-94, né, que é um documento de imigração, onde você prova que você está nos Estados Unidos e não retornou ao Brasil. Então, ela aceita que você pode ter retornado para o Brasil, ter vindo a passeio ou nunca ter vindo, né? Pode ter clientes que nunca... Geralmente, nossos clientes circulam pelos Estados Unidos, até por isso que eles ficam sabendo desses produtos, né? E como camada de proteção, são seguradoras auditadas, assim como os bancos, as seguradoras também são, então ela é AAA. Assim como os bancos, ela também tem a camada de proteção de lastro, 480% sobre o capital, onde você aporta 1 milhão, ela tem lá 4 milhões e 800 para, além de 5 resseguradoras. Então, aqui nos Estados Unidos, ela é muito auditada e muito sério o seguro. O governo ele colocou uma lei onde não exige lastro financeiro. Depois do Covid. Por lei, as seguradoras ela tem 110%, os bancos é zero. Então, isso para a gente é uma informação importante, porque quando o cliente pensa em segurança, né, da instituição, ele tem que entender que se o dinheiro dele está na savings ou na checking account, está muito mais desprotegido do que numa seguradora. Porque a gente protege o patrimônio cash, o dinheiro. O ponto é que seria super interessante as simulações, mas isso não tem jeito. As pessoas vão ter que te escrever, te ligar. Perfeito. Que é algo particular. Caso a caso. Caso a caso. A gente faz muitas reuniões, né? Tem mínimo
Aqui não. Alguém pode estar assistindo e dizendo assim, será que isso é para mim? É para todo mundo. A gente sempre fala. Eu quero fazer. se posso você contribuir $5.000 por ano. Não tenho $100.000 por ano. Nós costumamos comentar, tudo depende do teu estilo de vida. Será que, para quem vive aqui, quem mora aqui nos Estados Unidos, não tem mínimo. Nós tratamos com famílias que eu costumo dizer que o mínimo tem que ser compatível com o teu estilo de vida. Será que uma pólice de $500.000 vai resolver o teu problema? Ou será que, a Fernanda também comenta, se você vier a falecer, você quer muito ou pouco? Você vai deixar de herança para tua esposa, para os teus filhos? É compatível com o teu estilo de vida? Tudo a gente planeja de acordo com a compatibilidade para que a gente possa... Não ser surpreendido com um mau planejamento, porque vamos supor que aconteça algo inesperado e já tem um planejamento, mas esse planejamento não cobre o que você tem de bens. Não adiantou nada, né? Porque não cobriu, não cobriu o que poderia ser pago ou deixou dívidas ainda. Aí ficou pior, porque nos Estados Unidos, se a pessoa é dos Estados Unidos, ela tem que entender que existem regras. Se você falece, as dívidas, por exemplo, do Guilherme vêm para mim e as minhas vão para ele. Porque vocês são casados. Porque nós somos casados. Aqui nos Estados Unidos, qualquer casamento que você faça, ele transfere, né? Então, a pessoa tem que entender como... Mas vocês já eram casados no Brasil? Já. O casamento no Brasil é reconhecido aqui para esse efeito de transferência de dívida? Sim, porque a gente tem empresas junto e convive junto, né? Entendi. Então, eu gosto muito de fazer uma analogia. Tax lien, tax deed. A famosa, Vamos pegar uma persona. A pessoa é um caminhoneiro, tem lá seu caminhão próprio, está dirigindo, ganhando seus $12.000 aqui nos Estados Unidos. Aí tem uma esposa e 2 filhos. Aí, se for com filhos pequenos em casa, aí não trabalha e o motorista de caminhão é quem é o provedor da casa. Ele vem sofrer um acidente, vem a falecer, deixa um caminhão financiado, deixa dívidas, deixa um cartão de crédito que ele passava ali o combustível, deixa dívidas. E o financiamento da casa dela, da família, estava no nome dele porque ele era o provedor da casa. Aí ela vai para um mortgage broker, vai para um banco e fala assim, olha, meu marido morreu, preciso refinanciar a minha casa. O que o banco pede? Teus extratos bancários, qual que é a tua renda? Daí ela fala assim, não, mas eu cuidava da minha família, que era o provedor, era o meu marido. Aí ele falou assim, tá, mas você nunca trabalhou? Olha a tua movimentação. Não tenho. E aí gera... É que geralmente, eu estou aqui para fazer o papel do cliente, né? Geralmente o mortgage, o financiamento, ele já tem um seguro acoplado, né? Se não tiver, a pessoa está lascada. No Brasil é obrigatório. Aqui não. Quando você faz um financiamento, com qualquer banco... Caixa. Ele não é um item que você clica. Ele é um item obrigatório. Ele já vem incluso no Brasil. Ou seja, se eu morrer, vai... No Brasil vai quitar. Dívida. Aqui nos Estados Unidos, você tem que contratar. Sim. E as pessoas não contratam. Geralmente elas não contratam por questão financeira. Okay. Aí a mãe, nesse caso, ficou, a viúva e aí ficou gera... Mas esse é o diário. E aí gera uma gama enorme do tax lien, tax deed. Volta para o mercado bem. Entendeu? Perdem a casa muitas vezes porque não tem... Ela não tem como pagar, não tem nem como financiar. Não tem como financiar. Ela até poderia ter como pagar, porque vamos supor que ela realmente resolvesse trabalhar e fosse limpar, fazer qualquer coisa que vai dar uma renda para ela. Aqui nos Estados Unidos tem vários trabalhos que vai dar uma renda para ela e vai pagar o bem. Mas o bem, por não ser dela, ser dele, tem que ter uma nova persona. E essa nova persona não pode ser ela, porque ela não tem de onde comprovar a renda. E não tem como ser um terceiro, porque um terceiro é uma venda. Então, inviabilizou, ela tem que sair do imóvel. Daí o imóvel volta para o mercado. E aí onde vem uma pólice de seguro, muitas vezes, para quitar essa dívida, tanto do caminhão, quanto do cartão, quanto da principal bem da família, que é a casa. Mas esse é o princípio, a essência do seguro de vida, né? A essência dele. Pensando no produto de vida, só vida, essa é a essência. Aqui ou no Brasil, né? Exatamente. Mas aí a pergunta que a gente sempre faz, quantas pessoas hoje no teu círculo social que você pergunte tem? Seguro de vida? É.
Eu vou reformular. Tem uma frase que eu assisto um outro podcast que o cara fala assim, eu vou melhorar a sua pergunta. Isso aí. Eu vou melhorar a sua pergunta. Melhora. Eu acho que num nível social melhor é mais comum. Eu não sei dizer o percentual, mas conforme você desce nessa pirâmide social, é mais incomum, muito incomum. Porque as pessoas não têm tanta riqueza, então isso acaba que não é prioridade. E aí você encontra também aqueles que acabaram ficando ricos, mas não se acostumaram a fazer, né? Não mudaram a mentalidade. Mas eu concordo que todo mundo deveria ter, mesmo que seja um seguro não milionário, né? Não com valores... Ou nem que esteja um band-aid. Mas pensa uma coisa, que aqui nos Estados Unidos, por ser algo comum, né? Por ser 737 seguradoras, e ser algo comum, porque o governo ele incentiva que você tenha coisas privadas, né? O incentivo privado. $100, vamos dizer $100. Vamos colocar assim como $100. É muito pouco. $100 por mês. Receber, não, pagar $100 é muito pouco. É pouco. E eu sei que aqui, proporcionalmente, versus o que você paga, você recebe mais, né? Então $100, por exemplo, seria uma cobertura de $1 milhão, que seria, dependendo da idade, né? Mas vamos colocar uma média aí de $100 para $1 milhão, que seria $5 milhões. Nossa, mas é desproporcional. É desproporcional do Brasil. Então... Mas eu vou falar como economista, só tem eu sei por que isso acontece, já estudei isso, mas agora vou até lembrar, é simplesmente porque a base de contribuintes aqui é muito maior, né? É muito maior. Exatamente, era nisso que eu ia chegar. Por que esse valor é tão pouco versus há muito? Porque aqui todo mundo pode ter acesso. E geralmente todo mundo tem ou deveria ter. Então, o americano, eu falo, ele nasceu, acho que deu um ano, a mãe falou, agora tô te segurando. Exatamente. E ele já tem seguro. Só que nós, brasileiros imigrantes, que já somos um número muito grande, e os hispanos aí também, latinos, não tem essa cultura e acha que tudo é caro ou que eu não posso ter. E ela se torna caro também pelo risco país, laudo falso médico. No Brasil, né? No Brasil. Estrada, saúde. E também, enquanto... no Brasil, uma piscina, aqui é um mar de pessoas que contribuem. Então, a seguradora é puramente matemática. Né? Pela grande quantidade de pessoas que contribuem, acaba baixando o custo e aumentando as apólices. Mas eu ia chegar que, às vezes, a gente acha pouco, né? Assim como você, nós também achamos $100. Você vai num bom restaurante ou num médio restaurante, sei lá, num chicken fillet, com 5 pessoas, você gastou $100. Então, não é... um absurdo você gastar $100 para comer. Só para traduzir, né? O chicken fillet é o McDonald's do frango aqui. O McDonald's de frango. Porque não tem no Brasil. Não tem no Brasil. E alguém pode se falar, mas o que é isso? O que é isso? E a gente ama. Se você vem para os Estados Unidos, coma, porque vai ser muito bom. A gente ama. É gordo. Mas é muito bom. É trash food, mas... É bom, né? Mas uma média aí que dá para $100 você gastaria ali. Então, se você diz, eu não tenho dinheiro. Não, você não tem prioridade. Exato. Porque $100 você gasta em outros lugares como lazer, pizza, né? Numa pizza, num sushi. Em Orlando tem muito sushi de brasileiro, né? Aqui não sei se tem, mas em Orlando tem, mas não de brasileiro. Eu nunca vi de brasileiro. Aqui em Orlando tem muito de brasileiro. Então, o sushi lá, o rodízio, acho que é 69, 79, alguma coisa assim. Então é menos um sushi do final de semana. Aqui não tem, eu nunca vi rodízio em Nova York. Que tem. Isso lá coisa tem. Bem brasileirada, bem brasileirada. Então, é uma abdicar de para que você tenha algo no futuro, que é isso que a gente mais indica, que às vezes é $3 por dia, se você for calcular na média do mês. Tá, mas vocês têm produtos nessa ordem de valor? Sim, muito. Chama-se seguro a termo, onde eu consigo contratar 10, 15, 20, ou no máximo 30 anos essa apólice, que é diferente do primeiro produto que eu falei, do iWell. Ele é um seguro, puramente um seguro, eu costumo falar como se fosse um seguro de carro, onde você paga, tem um benefício, paga, tem um benefício. A partir do momento que você para de pagar, você perde o benefício. É uma coisa bem simples. A diferença desse seguro é que o carro você paga para um dia, quem sabe, mas eu não quero usar meu seguro de carro. E o seguro de vida não, a gente tem a certeza que um dia alguém vai utilizar. Então, quantas modalidades de seguro você comercializa? Hoje, basicamente, nós temos uma gama enorme de produtos, mas
Hoje, ou o seguro a termo ou o IUL. Qual que é a diferença? Um é de um prazo definido e o outro eu consigo fazer com que ela se torne vitalício. Também tenho uma analogia que quando eu contrato um seguro de 30 anos, que é o limite máximo, né? É como se você estivesse locando uma casa e daqui 30 anos o proprietário da casa batesse na sua porta e falasse assim, olha, agora você precisa sair. E aí você está com 40 anos, você comprou mais 30, você está nos 70, no auge da tua vida, que talvez você comece a se preocupar na tua sucessão, você terminou. Então, nós utilizamos o seguro a termo muitas vezes para pagar. Não, encerrou a pólice. Encerrou a pólice, você tem que fazer outra mais cara. E aí ficaria outra infinitamente mais cara, né? E aqui nos Estados Unidos... Esse é o a termo. A termo. E aqui nos Estados Unidos você consegue contratar até 75 anos de idade. Então, desde que você tenha saúde, né? O a termo. A termo e o IUL. Ambos, a seguradora, com até 75 anos você consegue contratar. Quanto maior a tua idade, inversamente proporcional, mais caro e a pólice menor. Diferente do IUL, onde eu consigo configurar essa parte da vitalidade, que ele vai até 120 anos, que a gente fala que... Que para nós hoje é a maior vantagem. Você pagar um tempo, depois não pagar mais, não se incomodar e ter ele até o resto dos teus dias, que com certeza 120, por mais que a gente saiba que a expectativa brasileira, né, de estar cada vez maior, a gente vê que isso mudou, totalmente mudou. Antes com 40, 50 anos você já era considerado velho. Hoje em dia você está com 95, 100 anos e ainda está lá, né, firme, forte aí. Né, com grandes exemplos que a gente tem de pessoas que falecem aí depois dos 90. Exatamente. E mudando um pouco de assunto, eu gosto também de comentar que nós temos um 3 em 1, onde eu também consigo configurar a parte da renda vitalícia em dólar, que no Brasil a gente chama de aposentadoria. Dentro das seguradoras, é um produto que ela também tem uma pólice de seguro, onde a gente aporta a média dos americanos se aposentarem aqui nos Estados Unidos entre 65 e 67 anos. E aí a gente faz esse plano de acumulação com distribuição de uma renda vitalícia em dólar. Muitos brasileiros nos procuram para que a gente possa fazer essa parte da renda vitalícia, porque venderam casa, muitas vezes investiram aqui nos Estados Unidos, dolarizaram parte do teu patrimônio e como forma de diversificar, acaba colocando dentro de uma seguradora, tanto para proteger quanto para ter a tua pólice e lá na frente fazer uma renda vitalícia. Novamente, quando a gente fala vitalícia, é porque vai o planejamento até os 120 anos. E é interessante que ambos, tanto na parte da sucessão quanto na parte da renda vitalícia, o principal é que esse recurso que a gente aporta na Tax Shelter Account, dentro da seguradora, eu consigo fazer um colateral, respeitando como forma de proteção do teu patrimônio para novos investimentos. O que é esse colateral? O recurso que está ali dentro, eu consigo pegar em forma de empréstimo do dinheiro que eu tenho em garantia, para quem mora aqui nos Estados Unidos a 5% e para quem mora no Brasil hoje a 6%. Isso hoje porque o juros está alto. Isso hoje, porque antes era 2,5%. 2,5%. Ele foi subindo. Ele foi subindo. Atrás, para quem morava aqui nos Estados Unidos, para quem mora aqui nos Estados Unidos era 4%. Então a gente tende a ter uma queda nesse juro, mas comparando com o mercado, a gente pode estar falando de 5 para 8, 9, ou dependendo um hard money para a obra, 12, 13%. Então, muitas vezes para quem faz reforma de casa aqui nos Estados Unidos, para quem faz investimentos na área da construção, vou dar um exemplo de alguns clientes nossos. Guilherme, eu tenho dinheiro para 10 casas que eu trabalho nesse fluxo, mas muitas vezes eu estou com
7 casas em andamento e estou com dinheiro de 3 casas parada no banco, porque eu fico buscando a melhor casa, a melhor oportunidade para eu comprar. E esse dinheiro parado, ele não está me rendendo nada. Então, a gente acaba transferindo do banco para uma apólice. Por quê? Porque lá dentro eu já faço o planejamento dele, uma apólice de seguro, ele indexa na SP500, ele é um produto seguro. Por que eu falo seguro? Porque o teto, onde a SP500 subir, ela bate em 10%, se ela subir 11, 12, ela vai travar em 10%, mas se ela despencar, ela vai travar em 0%. Então ela fica flutuando entre 0% e 10%. A média da SP500 nos últimos 10 anos é 10,5%. Então a gente faz uma criação de um banco infinito para essas empresas que fazem reforma de casa, e ou é reforma de casa ou é construção de casas novas, onde eu consigo fazer esse colateral e aportar e comprar uma casa, e quando ela ficar pronta eu devolvo esse recurso para a apólice e continuo com um lucro. E aí a gente faz o nosso banco infinito dentro da tua apólice. Em um certo momento, você aporta, aí entra, que nós falamos, né, 12, 14, depende da configuração, ela entra o seguro de vida infinito, vai até 120 anos, e o banco infinito para que você consiga ficar fazendo essas alavancagens. Não é um produto que se vende em banco, não é um produto que você pode procurar, eu quero comprar. Tem que falar com um agente licenciado, tem que estar com alguém que realmente entenda do produto. Exatamente. E vocês prospectam e atendem também family offices, tanto aqui quanto no Brasil? Exatamente. Hoje nossa gama maior é families offices, que a gente faz reuniões. Primeiro a gente educa, dá aula, e depois eles planejam, entre eles o que eles precisam, e aí vem a segunda réplica ou tréplica, e daí... O cliente muitas vezes a 6 mãos, né? Com contador, advogada. Nós, tudo depende tudo da conforme o cliente, né? Com o family office, ele já tem, a estrutura dele jurídica, já tem a estrutura dele contábil, então tudo tem que fazer sentido. E hoje os clientes de vocês majoritariamente são brasileiros? Brasileiros. A maioria brasileira. Eu gosto de usar nós nos comunicamos com o brasileiro porque nós entendemos a cultura. Hispano compra de hispano, americano compra de americano, e nós brasileiros, por mais que estamos utilizando uma ferramenta americana, mas em função da cultura, faz com que você se sinta mais... igual eu não conseguiria comprar um negócio desse de alguém que fala espanhol. Não é pela língua, a barreira é cultural mesmo. Cultural. É confiança. Eu acho. É confiança. Então a gente entendeu que é brasileiro, e os brasileiros hoje eles têm essa possibilidade de ter esse produto americano. Então quem dos family offices que não gostaria de ter isso? Então a gente fala com um e acaba caindo no boca a boca, de um outro, e fala, eu conheci o Guilherme e a Fernanda, vamos fazer uma reunião com eles, e daí acaba... Quantos brasileiros já em Orlando, vocês têm ideia? O Guilherme sabe bem esses números. Os Estados Unidos é um quadrado, né? Então a Flórida, o ano passado, ela recebeu o maior número de brasileiros. Aí nós temos a parte de Boston e a Califórnia. Então foi a grande maior concentração de brasileiros nos Estados Unidos. Pelo Itamaraty se estima 1,9 milhões de brasileiros aqui, mas pelos dados extras oficiais, estima-se que nós temos uma base de 6 milhões de brasileiros. Na nossa região de Orlando, especificamente, tem-se umas 250 mil pessoas na nossa Orlando e Grande Orlando. Né? Fora Miami, né? Fora Miami. Fora Miami. Nós estamos falando da Orlando e Grande Orlando. E Grande Orlando. É muita gente, né? Perto do que tinha, né? É muita gente. E o que a gente estava falando antes, o nível de imigrantes brasileiros mudou, né? Mudou o nível, subiu a régua. Antes, os brasileiros vinham para ter o sonho, né? Como é que era? O Dreams, né? American Dreams, que eles vinham para o all-in, não tinham nada e vinham. Hoje não é mais assim. Hoje são brasileiros muito
bem estruturados, com vontade, com âmbito de casas, principalmente ali em Orlando, que a gente vê, né, fundo canal, fundo lago, que aí são casas de 4 milhões, 5 milhões, 8 milhões. Então são casas bem imponentes. Eu sei que é um pouco fora do assunto, mas eu ouço que a comunidade brasileira, lógico que tem várias formas que elas interagem, mas uma delas é que as pessoas se reúnem muito através de algumas igrejas. Sim. Que são muito ativas. Sim. É isso mesmo? Tem muitas. Não chega a ser como Atlanta. A gente tem agentes, né, em vários lugares dos Estados Unidos, então a gente acaba circulando bem aí os Estados Unidos. Atlanta ganha de Orlando, porque o programa de Atlanta é ir na igreja. É o programa de Atlanta. Mas Orlando, pela Lagoinha, né, a gente tem uma... Lagoinha é o nome da igreja. É o nome da igreja, né? Uma Lagoinha, uma igreja grande de brasileiro que se tornou referência. Né? Onde quebrou todos os paradigmas e fez uma grande comunidade brasileira que se reúne além da Lagoinha, tem todas as outras, né? Sim. Não só... Talvez acho que a principal, né? Onde reúne... Maior número de brasileiros, né? Tem um viradão, tem várias coisas aí, né? O que é viradão? É um evento de virada de ano. Que é de fato no dia 31. No dia 31 e no dia 1º. E reúne milhares, 10, 12 mil brasileiros, né? Acho que esse ano próximo de 15 mil brasileiros. É muita gente. Dentro de uma atmosfera americana. Num espaço americano. Espaço americano. Então é surreal. É surreal. Quando você fala que brasileiros se reúnem nas comunidades cristãs. É verdade. É verdade. E o que vocês acham que a gente deixou de abordar nesse tema do seguro, ou coisas que é importante mencionar, para não deixar de fora? Eu gosto de falar assim, se você fechar os olhos, como é o mundo com você ou o mundo sem você? Você deixou um legado? Você deixou uma herança? Você deixou dívidas e problemas ou você deixou soluções? Porque é sobre isso que a gente trabalha, né? É sobre isso que a gente pensa por você, para você não deixar dívidas e deixar soluções para quem vai ficar. Porque independente, se você não fez nada no mundo, não deixou nenhum legado, não ajudou ninguém, não fez nada, quem está ao teu redor vai precisar tomar decisões do que você fez. Então, é exatamente sobre isso que a gente faz todos os dias, fazer a pessoa pensar. O que eu estou deixando? Eu estou deixando problemas, porque eu construo, faço, mas eu não tenho a base, não tenho o planejamento de base desses bens e de tudo, do cash que eu opero, das dívidas, enfim, não importa. Ou eu, né, a gente tem a frase, construindo algo que, capitais, seguros, que eu sei, tá ali, tá tudo planejado, todo mundo sabe da minha vida, eu tenho lá tudo já, a regra da contingência. Mas até o nosso próprio slogan, a gente escreve cartas de amor todos os dias. Então hoje, queria que você, como mulher, poderia passar essa mensagem. A mensagem geralmente é essa, que talvez a melhor e a maior carta de amor que teu marido ou vice-versa vai deixar é um seguro de vida, porque ele pensou em como você vai viver para frente. Ele pensou em você. Ele pensou que você realmente era importante para a vida dele. E vocês trouxeram 2 presentes, né? O primeiro foi esse aqui, o dólar da sorte. Conta para quem está assistindo qual é a simbologia e como é que vocês encaram isso. A gente fez esse amuleto, né, da prosperidade na virada do ano de 23 para 24, enviou para todos os nossos clientes, para que todos eles recebessem em casa, né, esse dólar da sorte, porque moramos nos Estados Unidos, né, e a maioria dos nossos clientes mora também nos Estados Unidos. E todo mundo sempre gosta de ter aquele $1 na carteira na virada do ano, né, como simbologia, enfim. Tô com o meu dólar guardado, de que eu passei uma virada em, sei lá, em algum lugar, ou até mesmo aqui em Nova York, na Times Square, que a gente já passou algumas viradas aqui antes de morar aqui. E, né, hoje em dia a gente entende por que era só turista, né? Porque americano não vem pra cá na virada do ano, né? Eu acho que deve ser raro o americano que fica aí na... Hoje em dia a gente entende muita coisa. Então a gente entendeu que era, né, um símbolo enviar esses $2, porque ninguém sabe quase que existe uma nota de $2.
né? E às vezes tem até uma brincadeira. Mostrar pra quem não... E é $2 real, né? Realmente, de verdade. Até que eu abri e falei, nossa, é dinheiro mesmo. É dinheiro mesmo. Então a gente mandou dinheiro mesmo para colocar na carteira, para guardar, para ir para cada vez que ele olhar para esses $2, ele lembrar que ele fez um planejamento com a gente e que ele está seguro de que algo venha acontecer com ele. Para a gente encerrar, eu acho que vocês têm que deixar os contatos de vocês, onde vocês são mais ativos, e qualquer coisa que a gente tenha deixado escapar, ainda estamos em tempo. Não, acho que mais a gente pode deixar o acho contato que do mais Instagram. fácil o Instagram, né, para mandar mensagem. Vocês usam mais o pessoal de vocês ou institucional? Institucional. Que é o LAP Finances. O LAP Finances. LAP com 2 P's. De qualquer forma, na descrição do vídeo a gente vai colocar. Sensacional. Eu espero que a gente se reencontre mais vezes aqui em Orlando ou mesmo num podcast com mais pessoas para a gente falar sobre... Claro, com certeza. Quando você quiser nos colocar num bate-bola, a gente adora confronto. Mas vocês estão, então, convidados para a gente marcar um outro bate-papo e talvez, Guilherme, a gente de fato trazer uma tela aqui. Perfeito. Fazer simulações, fazer caso a caso. De repente a gente pode fazer até online para eu tirar 300 mil dúvidas, porque possivelmente as minhas dúvidas vão ser as dúvidas de muitas outras pessoas. Será um maior prazer em poder te ensinar para que você possa replicar. Replicar. E é isso que a gente esse é o nosso legado, né? faz Replicar. como objetivo. Porque uma vez que você tenha segurança no que você está contratando, você também nos indica para os seus melhores amigos. Porque como a gente sempre fala, né? Tudo que é bom tem que ser compartilhado. Né? E quando a gente se conheceu, como eu te falei, né? Eu não conhecia esse mundo da esse indústria tipo de produto. Eu falei, nossa, nunca vi. Exatamente. E muita resistência, né? A gente vê. Porque a gente mesmo, como eu falei da nossa história, a gente estava super alavancado no Brasil. Você acha que algum dia eu pensei em fazer um seguro? Nunca. Então vocês não tinham seguro de vida até então? Nós tínhamos seguro a famosa máxima de reciprocidade com do gerente de banco. Porque no Brasil faz um segurinho. Alguns produtos para que você possa ele possa bater as metas. Isso. Exatamente. Exatamente. Então, são seguros que não é conversado. Não é seguro não planejado. É planejado, não é pensado no que você precisa, e sim qual que é o mais barato só para você. Não é esse sentido que a gente busca e faz e planeja. E muitas vezes você tá louco para se livrar do gerente da tua frente, né? Porque ele tá insistindo, aí você pega e diz, faz esse. É bem assim mesmo. Não é? Faz esse, faz esse. De fato, o gerente, se ele é teu amigo, ele liga e fala, preciso, eu preciso hoje, assina. Daí e você compra. E você compra, que é barato. Mas não resolve. E aí esse barato, quando dá problema, se torna... Puxa, mas... Ou quando você deixa de pagar e perdeu tudo, também fica caro. E aí é a famosa frase que a Fernanda fala. Quando você vier a falecer, isso aqui é muito pouco. Porque por mais que você fez uma vida comprando, movimentando, fazendo, tendo aquela regra, todo planejado, muitas vezes falta. O Covid deixou muitas marcas disso, né? Até a seguradora fez alguns treinamentos com a gente e ela fala que a gente fez algumas perguntas para elas e elas falaram a gente fez a pergunta, qual foi a maior crise? Covid. A gente está falando de seguradoras que 112 anos. Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. A maior crise foi o Covid. 2008 que o mercado americano, né, despencou e muitos suicídios aconteceram. 2008, como as famílias muito ricas utilizaram a pólice de seguro para que o provedor, loucamente, óbvio que é uma coisa insana, mas o cara pensou, qual a saída que eu tenho? Me matar. Então ele se matou e a pólice era paga porque até então não se tinha trava. Depois de 2008, a seguradora pensou, calma aí, então eu tenho que colocar uma trava. Daí ela colocou uma trava de 2 anos. Então nos primeiros 2 anos ela não paga o suicídio. E a gente já teve casos de brasileiros de 2 anos e 2 dias. Pra pessoa não contratar e se matar. Porque o americano fazia isso. Então, hoje em dia a gente tem casos de um brasileiro... Estou pensando em me matar, eu vou contratar um seguro. De 10 milhões. Comprar uma casa. Não, pensa se você tem dívidas de, por exemplo, como em 2008, nós não morávamos aqui, mas você tinha uma dívida de $2 milhões.
e você estava sem recurso, como você ia pagar? E você tinha uma apólice de 10. Bateu a conta, né? Minha mulher vai pagar os 2 e ainda vai viver bem. Que horror, né? Mas infelizmente é o que aconteceu. Então elas travaram em 2 anos, depois que passar 2 anos, eles pagam. Só para você ter uma ideia, isso é um dado recente. O ano passado, só para a nossa comunidade brasileira, a National pagou 95 milhões de dólares só de benefício em vida, como um câncer, ataque cardíaco. Só para brasileiro. Ou até mesmo uma lesão grave que paralisou ele depois de 90 dias para que ela mantenha a renda. Então só dentro da nossa comunidade, é muito alto esse valor hoje. Deixou de vir as vaquinhas. Né? Não, deixou dos Estados Unidos quebrar com isso, muito parte do sistema, né? Seja o sistema de mortgage, seja o sistema financeiro, alimentação, qualquer coisa. E a família mesmo não pereceu, porque... Injeção de recurso novo. Exatamente. Então a gente tem muitas... Infelizmente, entrando nessa linha, a gente acaba colecionando histórias ruins. É o que a gente fala. Todos os dias. A gente sabe de uma história. A gente sabe de uma história, ou um câncer, ou um falecimento, ou uma tragédia de um acidente, ou porque a nossa vida, ela não é linear, né? A gente sempre fala que a gente é altos e baixos. Se a gente estiver na estabilidade é porque a gente está morrendo, é igual o coração, né? Você tá lá, ele tá baixando, tá batendo, tá subindo, tá descendo, tá tudo bem. Agora a gente, claro, ninguém quer, né? Tá lá em cima e tá lá embaixo, tá lá em cima e tá lá embaixo. Mas a estabilidade não é para nós. A gente não foi feito para ser estável. Mas a gente tem que saber as ferramentas e o que a gente sempre fala até que nos nossos planejamentos é que é um jogo de xadrez. A gente está sempre pensando na próxima jogada, nas 12 jogadas que a gente tem para fazer, para que se caso qualquer coisa venha acontecer com o nosso cliente. Então, ele está seguro, porque é exatamente o que a gente vende e faz. Segurança. Proteção. Muito obrigado. Então. Nós que agradecemos. Obrigado. E muito obrigado também para você que nos acompanhou até aqui. Obrigado pelo carinho e pela audiência de sempre. Se você ainda não deixou o like, agora é a hora. Ou seguir o canal, ativar o sininho. Para quem quiser também acompanhar as minhas postagens nas redes sociais, sempre @Bruno Corano. E a semana que vem a gente se vê. Obrigado.